Olá pessoal, professor Rodrigo Fernandes aqui de volta. Vamos então falar nessa segunda parte do nosso vídeo da aula 5 sobre a definição de matéria orgânica do solo. Bem, antes disso nós vamos relembrar um pouquinho esse conceito de modelo hipotético de qualidade do solo, modelo estrutural hipotético que seria ideal. Metade do solo, 50% desse solo, deveria ser preenchido por espaço poroso, onde nós poderíamos preencher esse espaço poroso por água e por ar. Em alguns momentos a gente pode ter mais água, momentos chuvosos, logo após uma chuva, logo após uma irrigação. E em alguns momentos a gente vai ter mais ar preenchendo esses espaços, momentos que faltaram água, que não teve chuva, que não foi feita irrigação. Então essa porcentagem de 25% de ar e água, ela pode variar de acordo com as condições ambientais do local. E é muito importante, a gente já viu, relembrando, a parte aquosa, principalmente para fornecimento de nutrientes, os processos fisiológicos que vão acontecer no solo, e a parte aerada, a parte preenchida por ar, para que tenha as trocas gasosas das raízes e a respiração dos micro-organismos que ficam nesse solo. Do outro lado, nós temos a parte sólida do solo, que o ideal seria que nós tivéssemos 50% de parte sólida. Desses 50%, 45% preenchidos pelos minerais, e aí a gente destaca os minerais formados por argila, silt e areia, e 5%, um modelo muito bom, solos muito raro, nós vamos ter solos com 5%, seria de matéria orgânica. Esse é um modelo hipotético, a gente sabe que na realidade não é sempre isso que vai acontecer. Daqui a pouquinho a gente fala uma situação que acontece nos solos do Cerrado, que é muito mais difícil de lidar com a matéria orgânica. Pois bem, o que é a matéria orgânica do solo? Vários pesquisadores, vários professores, cada um tem a sua definição do que é matéria orgânica do solo. Eu, particularmente, prefiro a definição do Campbell de 1978, que é essa que está na tela de vocês. Matéria orgânica do solo consiste na mistura de resíduos de plantas e animais em vários estágios de decomposição, de substâncias sintetizadas microbiológica ou quimicamente a partir do decaimento de produtos de corpos de micro-organismos vivos e mortos, de pequenos animais e suas sobras em decomposição. Professor, então tudo é matéria orgânica? Tudo é, ou pode vir a ser matéria orgânica. Nós temos diferentes estágios dessa matéria orgânica e a gente vai ver lá na frente, quando a gente vai falar dos tipos de matéria orgânica. Eu tenho matéria orgânica leve, eu tenho matéria orgânica particulada, então as estruturas, ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, certo? O que é importante a gente saber aqui? A matéria orgânica é estimado, esses pesquisadores em 99, e é utilizado até hoje, Stevenson e Cole, eles falam que a matéria orgânica do solo possui aproximadamente 58% de carbono na sua constituição. Ou seja, a gente vai ver daqui a pouquinho nos outros vídeos sobre como determinar a matéria orgânica do solo. E o que a gente faz é determinar o carbono que tem naquele solo, o carbono orgânico. E como a gente sabe que ela é composta por 58% de carbono, a gente estima a quantidade de matéria orgânica de determinado solo. Por isso, nós vamos ver nas nossas análises de solo, daqui a umas aulas, que nós vamos ter carbono orgânico na amostra de solo e do lado, no resultado da análise de solo, e do lado nós vamos ter a matéria orgânica. E se nós fizermos uma regra de 3, a gente vai ver que 58% da matéria orgânica é carbono orgânico. E por que eu falo tanto do carbono? A importância desse carbono. A gente sabe que a combustão, ele leva para a atmosfera, o processo de combustão, ele transforma o material orgânico em gás carbônico, CO2, e água. Então, o processo de queima, o processo de preparo do solo, ele faz com que esse carbono que estava ali em forma de carbono, de matéria orgânica, ele seja queimado, e aí eu falo queimado entre aspas, e ele vá para a atmosfera na forma de CO2. Então, a agricultura convencional, com arações e gradagens, eleva bastante os níveis de CO2 na atmosfera por retirar esse carbono que estava retido, que estava armazenado, que estava estocado lá no solo, e levá-lo para a atmosfera. Por isso, a matéria orgânica do solo ela tem importância agrícola, e aí a gente vai ver da parte agrícola o que é, principalmente a questão relacionada à retenção de água, à retenção de umidade do solo, à retenção de nutrientes, à ciclagem de nutrientes,
mas também tem a ver muito mesmo com a parte ambiental. Porque se esse carbono ele for emitido, sair do solo, degradar esse carbono do solo e ele for para a atmosfera, a gente tem níveis de CO2 altos na atmosfera por conta desse carbono que foi emitido. Ok? Bem, aqui eu tenho algumas imagens de diferentes formas do carbono. Em cima eu tenho uma área de cultivo rica em matéria orgânica, um solo bem escuro, assim como na imagem ao lado, também em cima, um solo que a gente chama de terra preta de índio, são solos muito ricos em matéria orgânica. Embaixo do lado esquerdo eu tenho uma serrapilheira, uma liteira, uma grande quantidade de folhas que normalmente vai sustentar a floresta, as áreas de mata, as áreas de galeria, que faz com que esse alto teor de matéria orgânica em decomposição cicle os nutrientes para que as plantas continuem crescendo e absorvendo. Do lado direito embaixo eu tenho um torrão de solo com uma grande quantidade de matéria orgânica. Aí não é aquela matéria orgânica, restos de folha, embora aparentemente eu tenha algumas raízes ali. Mas eu tenho, além disso, hifas de fungos, né, que estão ali como matéria orgânica, ajudando nessa agregação do solo. Um solo que não tivesse essa estruturação toda pelos micro-organismos que estão ali fazendo essa agregação, seria um torrão que não armazenaria água, um solo muito leve, que a gente fala, né? E eu tenho essa outra imagem, que a gente, quando fala de matéria orgânica, também vem na cabeça, que seria o humus, né? Que seria o processo final de decomposição dessa matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes através dos animais de solo, que vão fazer com que esses nutrientes estejam disponíveis para as plantas. Bem, aqui eu tenho, a imagem não está muito legal, mas eu tenho para vocês o ciclo do carbono. A gente aprende isso lá na geografia da 7ª série. O que é o carbono? O carbono está na atmosfera na forma de gás carbônico. As plantas conseguem absorver esse carbono através do processo fotossintético, reter esse carbono nas suas estruturas, que é utilizado como comida pelos nós animais e outros animais também. Esses animais absorvem esse carbono, fazem parte da sua estrutura. Na respiração, nós animais liberamos esse gás carbônico novamente para a atmosfera. Os dejetos dos nós animais também podem elevar carbono para o solo, para onde ele for depositado. Uma outra fonte de carbono está na combustão de combustíveis fósseis. Então, quando esses combustíveis eles são fossilizados milhares e milhares de anos, nós vamos ter a emissão desses combustíveis, quando utilizados nos carros, veículos, nas empresas, na combustão. Esse material vai ser novamente levado para a atmosfera na forma de gás carbônico. Então, é um ciclo do carbono. O que a gente tem observado é que, nos últimos anos, e aí eu tenho dados aqui de 1850 até 2000, as emissões de carbono têm crescido. Justamente, nesse caso, pelas mudanças do uso da terra. A gente pode relacionar essa emissão de carbono com o aumento da população. Lógico que aí a gente tem algumas quedas e alguns crescimentos muito acentuados, mas principalmente essa relação do carbono, da emissão do carbono aí, está relacionado com o uso do solo para a agricultura. Com que nós fizemos a cada ano novas áreas, desmatamento de novas áreas, eu estou falando de 1850 até o ano de 2000, e isso fez com que houvesse, então, uma grande quantidade de carbono que estava retido no solo, na forma de vegetais, na forma de matéria orgânica, e essa matéria orgânica foi exposta, foi degradada, voltando para a atmosfera. Aqui também tem dados, não são tão recentes, mas mostram a emissão de CO2 do solo relacionada à prática de uso do solo. E aí a gente vê que quanto mais rosa, né, mais escura essa cor, maiores são as emissões. E aí a gente consegue observar que essa faixa tropical é onde a gente tem a maior quantidade de emissão de gás carbônico para a atmosfera, que são justamente as regiões que têm altas temperaturas e fazem com que a gente tenha uma degradação muito rápida da matéria orgânica. Então, essa temperatura que a gente está, o Brasil é um país continental, mas nas nossas regiões fazem com que a temperatura e a umidade façam com que o solo emita muito gás carbônico pela degradação da matéria orgânica. Bem, matéria orgânica tem muitas importâncias, trouxe algumas aqui. Matéria orgânica, como nós vimos lá nas aulas relacionadas à acidez do solo, ela ajuda no efeito tampão, ela ajuda na agregação do solo. A matéria orgânica também se combina muito bem com moléculas orgânicas, ajuda na CTC, daqui a pouquinho tem alguns dados relacionados à CTC, retenção, sequestro de carbono no solo.
matéria orgânica também disponibiliza nutrientes e ajuda no processo de infiltração e retenção de água no solo. Solos com mais matéria orgânica tendem a armazenar mais água, a reter mais água no solo. E isso faz com que, em períodos de estiagem, a planta consiga sobreviver, consiga não perder tanta a produtividade em ambientes com mais matéria orgânica. Então é isso, pessoal. Nessa segunda parte dessa aula, nós falamos um pouquinho sobre o que é a matéria orgânica e a importância da matéria orgânica e do carbono para a agricultura e para o meio ambiente. Assista o próximo vídeo e vamos discutir, vamos interagir lá no fórum. Um abraço a todos.